Eu tenho minhas fontes, eu sei o que está acontecendo, pô. E a gente vai ter ações ainda mais contundentes vinda dos Estados Unidos contra a ditadura brasileira. Nós nunca estivemos tão perto de derrubar o ditador. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Uma notícia que eu não comentei aqui, mas que vai se conectar nas coisas que eu estou falando hoje, foi sobre uma notícia que sim, essa saiu sim no Brasil, sobre o que também está no assunto ainda dos Estados Unidos, mas agora com foco no Brasil, que foi a carta que o deputado Chris Smith, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, enviou ao governo brasileiro sobre o desbloqueio do X no Brasil. É uma carta dura, na qual o Chris Smith diz que o Brasil deve reverter imediatamente o curso e que, nas palavras deles, as ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, ou seja, ainda tem alguém são no mundo. Ele cita ainda a falta de resposta a um pedido de informações, a intimação que ele deu ao Alexandre de Moraes e aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele fala assim: no dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro Moraes não respondeu, nem tive notícias dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que também receberam minha carta. E aí ele finaliza com uma boa notícia. Ele diz: para responder à crise que Moraes criou no Brasil, eu estou trabalhando com colegas em legislação sobre o assunto. E é o que eu digo para vocês. Aqui comigo não tem negócio de tic-tac, 72 horas. Eu disse isso no X ontem. O que eu falo é o que é. Isso é inegável. Ora, eu disse que o Congresso dos Estados Unidos ia expor as decisões secretas e ilegais do Alexandre, e ele expôs. Eu disse que nós teríamos uma audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, na qual eu fui testemunha, para falar sobre as censuras do Brasil, e isso aconteceu. Eu disse que o Elon Musk não ia acatar as decisões do Alexandre, e ele não acatou. Eu disse que o Alexandre seria intimado pelo Congresso americano, e ele foi. Eu disse que a imprensa divulgaria uma série de reportagens que seriam avassaladoras sobre o Alexandre, e veio a vaza-toga do Xandão. Que, aliás, ainda não acabou. E aí tem aqueles que dizem: mas Paulo, você é muito arrogante. Você é muito arrogante. Mas a verdade é que eu me limito a comentar sobre as coisas que eu conheço, sobre o que eu sei, sobre o que eu tenho informação. Não é bola de cristal, não é xadrez 4D, não tem nada disso. Não é arrogância. Eu tenho minhas fontes, eu sei o que está acontecendo, pô. E é por isso que eu posso dizer hoje aqui para vocês que o deputado Chris Smith, já disse isso publicamente, mas eu posso dizer para vocês com mais detalhes, que a gente vai ter ações ainda mais contundentes vinda dos Estados Unidos contra a ditadura brasileira. Ontem à noite, eu publiquei no meu X que me ligaram 10 horas da noite do Congresso dos Estados Unidos e eu recebi informações de que nós temos bons ventos vindo dos Estados Unidos. O que vem por aí? Infelizmente eu não posso dizer ainda. Vocês vão ler na imprensa tradicional. Eu não vou ser o que vou break a história, né? Eu não vou ser o que vou dar o furo. Não vou ser eu que vou dar o furo.
Eu vou deixar a imprensa tradicional dar o furo. Eles vão informar, eu só vou comentar. E vocês têm que entender que tem uma estratégia por trás disso. O jornalista adora dar o furo. Então deixa a grande imprensa dar o furo, porque é o jornal que os políticos leem, e aí depois a gente comenta. Eu posso dizer que a Malu Gaspar, que vocês tanto gostam, ela publicou uma notícia na semana passada, não, na retrasada, dizendo que os ministros do STF estavam muito preocupados em terem os seus vistos para os Estados Unidos cassados. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Eu posso dizer para vocês, a Malu Gaspar tem razão. Os ministros estão preocupados. E eu posso dizer para vocês, os ministros têm razão para estarem preocupados com isso. A gente vai onde dói. A gente vai bater onde dói. Ah, mas Paulo vai resolver tudo? Não, não, não. É um progresso. Você pensa que no início desse ano o Alexandre era incontestável. A grande mídia não escrevia uma linha sobre as ilegalidades do STF. Toda a discussão sobre a ditadura brasileira era só dentro da bolha conservadora. E hoje o Alexandre é amplamente contestado. Até mesmo pelas elites, na grande mídia. Folha de São Paulo, Estadão, todos denunciando as ilegalidades. E a discussão sobre a ditadura alcançou o homem mais rico e um dos mais poderosos do mundo. E foi por isso que a gente chegou à situação de a gente estar a 5 votos dos 41 necessários para que o Alexandre sofra o impeachment. Nós nunca tivemos tão perto de derrubar o ditador. Por enquanto, a gente está com 36 votos, o Pacheco ainda tem um discurso de que está preservando a vontade da maioria do Senado, disse que seria o papel dele como presidente, porque você tem 36, não é a maioria, então o apoio ao impeachment ainda não seria majoritário no Senado. E a gente vai falar um pouco sobre quem está impedindo que isso aconteça. Mas é importante que você entenda que isso tudo é fruto de muita luta, de férias mal aproveitadas, que você está no lugar mais bonito do mundo em discussão com um político americano, falando sobre os problemas do meu país, do meu povo. Um dia vocês vão saber as humilhações que a gente tem que aceitar, os pires na mão que a gente tem que... para a gente chegar a um nível aceitável de conscientização sobre o que está acontecendo no Brasil. E esse trabalho não começou agora, começou em 2022. E eu falo isso porque é uma conversa que a gente tem que ter, porque eu percebo que as pessoas não têm muita ideia do que está em curso, de como é que a gente resolve a questão. Elas acham que... É por isso que as pessoas pedem intervenção militar, salvador da pátria, fulano vai resolver. E eu entendo porque as pessoas não saibam como vão resolver a situação, porque é um problema complexo. Eu comecei a tratar desse assunto aqui nos Estados Unidos antes do meu passaporte ser cancelado, do bloqueio das minhas contas. Aliás, talvez essa seja a principal razão para que isso tenha acontecido. E ninguém nos Estados Unidos sabia sobre o que estava se passando no Brasil. Ninguém! Nenhum congressista, nenhum intelectual, nenhum influenciador, absolutamente ninguém sabia sequer quem era Alexandre de Moraes. E aí a gente teve que passar por um trabalho de convencimento das pessoas aqui fora do que está acontecendo. Como é que a gente vai poder pedir apoio aqui fora se as pessoas aqui fora não sabem o que está acontecendo no Brasil?
E como é que se resolve isso? Eu tive que ir em todos os shows, inúmeras vezes. Entrevista na PragerU, depois vídeo da PragerU. Se vocês souberem que meu vídeo da PragerU, originalmente, quando eu escrevi o script, que era sobre o Alexandre de Moraes, eles não entenderam, revisaram meu script e fizeram quase tudo sobre o Lula. Eu falei assim, não, esquece Lula. Quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes. Os caras não queriam publicar o texto. Isso é um bastidor. Às vésperas da gravação, eu ia gravar na PragerU em Washington na terça-feira. Na segunda-feira eu estava passando o final de semana, era um feriado, estava passando o final de semana com a minha família na Geórgia. Eu recebi, quase que foi cancelado. Esse vídeo que já teve milhões de visualizações por todas as pessoas mais importantes dos Estados Unidos. Porque eles não queriam falar sobre Alexandre de Moraes, queriam falar sobre Lula. Aí a gente reescreveu o texto para explicar como que o Lula foi eleito pelo Alexandre de Moraes. De tamanho desconhecimento nos Estados Unidos sobre o que se passava. E aí você vai na PragerU, vai no Tucker Carlson, vai no Dave Rubin, vai no Steven Crowder, sei lá quantas vezes eu fui no Steven Crowder, vai no Dinesh de Souza, vai de todos os caras aqui nos Estados Unidos que são assistidos. Steve Bannon, quantas vezes fui, Alex Jones. Para todo mundo que estava disposto a ouvir, eu falei. E eu posso dizer para vocês, sabe quanto que eu ganhei? Por todo esse tempo, todo esse trabalho, eu gastei bastante em passagem aérea, em estadia, em tempo, em comida, em tempo longe da minha família. Sabe quanto que eu ganhei por essa atuação aqui nos Estados Unidos? Zero! Eu só tive a continuidade do meu bloqueio de contas, o Alexandre bloqueando o meu Locals e eu perdendo mais de 2.000 assinantes. Só me custa dinheiro. Meses e meses, 1 ano e 10 meses de conta bloqueada. Mas eu paguei o preço porque é a única forma, é a condição necessária. Não fica pensando que amanhã o Trump vai entrar e vai botar para quebrar e vai resolver o problema. Existe um processo de conscientização. Isso aqui não é uma república de banana. Dentro do Congresso você tem etapas. Então o que a gente fez? Várias comitivas para conversar com alguns deputados pela primeira vez. Eu lembro a primeira viagem que a gente fez, veio o carrapato lá do saco do Olavo de Carvalho. Eu indo conversar com o Jorge Santos. Primeira comitiva que a gente conseguiu trazer para os Estados Unidos, porque antes eu não conseguia trazer os deputados brasileiros. Eu pedi aos deputados brasileiros para virem e ninguém queria vir. A única coitada que quis vir comigo pela primeira vez foi a Carla Zambelli. A gente não tinha nem quem encontrar. Aí depois a gente foi encontrando, começamos a fazer reuniões, conseguimos uma audiência, a audiência foi derrubada pela esquerda, a gente conseguiu uma baita coletiva de imprensa e, de novo, ridicularizado pela mídia. Estão fazendo uma coletiva de imprensa na rua. Porra, a gente no circle do Capitólio, lugar mais disputado, só entra gente autorizada. E aí veio, como eu prometi, a audiência histórica que a gente fez no Congresso dos Estados Unidos, registrado, a ditadura brasileira registrada nos anais do Congresso. Eu depondo com Michael Schellenberger, com Chris Pavlov, CEO do Rumble. Vocês acham o quê? Que o Elon Musk acordou num dia, depois teve um sonho e decidiu brigar com o Alexandre? Ou isso foi um processo de fazer que as informações chegassem a ele e que ele próprio tivesse consciente sobre o que está ocorrendo, que ele assistisse os programas que eu mencionei e que comprasse a briga? Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar
com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a MyLiberty.bet. É assim mesmo, MyLiberty.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até R$500 em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. A MyLiberty é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas.